A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, juntamente com a tua misericórdia. Hoje eu quero dedicar a vocês esse momento de reflexões com a palavra de Deus e compartilhar com vocês no profeta Isaías, no seu capítulo 30 e nos seus versos 18 e nos seus versos 21, onde que eu quero compartilhar com vocês o quanto Deus ele é bondoso em nossa vida, o quanto Deus demonstra a tua misericórdia em nossa vida. E desde já então eu quero, antes de começar essas reflexões, eu quero desejar a todos vocês uma vida plena com Deus. É uma vida onde que Deus possa, nos frutos das suas mãos, derramar bênçãos sem medida. E que você possa estar sempre crescendo na graça de Deus e no conhecimento de Deus também. E que nós possamos estar firmes em Deus, acima de qualquer situação, acima de qualquer levantes que o inimigo tenta contra nós, mas estamos aqui firmes com Deus. E no livro do profeta Isaías, capítulo 30, Deus está tratando com uns filhos rebeldes, aqueles que são filhos de Deus. E Deus então, ele chama para conversar com cada um dos filhos. Não é diferente de nós. Nós, os pais, os filhos são corrigidos pelos pais, porque o pai quer o melhor para o filho. Qual é o pai que vai ver o filho nos caminhos errados da vida e vai ficar feliz? Não, ele tem pais que nem dormem. E talvez também possa ser o inverso. Talvez o filho vê os pais também em caminhos difíceis, e procura conversar com o pai, e o pai procura conversar com o filho. Os dois chegam num acordo que realmente precisa de uma direção melhor. E quando um pai chama a atenção de um filho e o filho ouve, o pai se alegra, o pai volta a repousar, a se descansar em paz com Deus. E o versículo 18 diz assim, que Deus ele vai derramar da tua misericórdia para esses filhos que se tornaram rebeldes. Esses filhos que agiram de uma forma que não agradou ao pai, nesse caso aqui, Deus, eles não agiram de uma forma correta com Deus, o Deus Pai, e eles como filhos vai ser chamado a atenção, e Deus ele corrige esses filhos, e no exato momento aqui no versículo 18, Deus vai derramar da tua misericórdia, do teu abraço, do teu carinho, do teu amor. E diz assim: por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso o Senhor se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade, um Deus bondoso, um Deus da bem-aventurança. E aqui diz que bem-aventurado todos que nele esperam, todos que nele confiam e todos que neles esperam. Deus vai se levantar do teu trono, Deus vai conversar com teus filhos, a derramar da tua misericórdia.
Deus quer, né, direcionar para um caminho correto. No versículo 28, né, Deus está falando, Deus vai usar a voz do Espírito Santo para falar conosco. Ele diz assim: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo. Esse é o caminho. Deus, né, ele usa o Espírito Santo para falar conosco. Nós, como os filhos rebeldes, né, precisamos de uma correção, porque Deus, ele corrige nós porque ele nos ama, ele quer ver nós bem. E ele fala assim, ó, esse é o caminho. Essa é a direção certa que você deve fazer. Que você deve prosseguir. Andai nele. Andai nesse caminho. Deus te mostra o caminho e fala assim, ó, andai nele. Segue linha reta. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Para frente. E por que Deus requer isso de nós? Ele se levanta do seu trono, da tua graça, vai demonstrar a bondade dele na nossa vida e vai falar conosco através do Espírito Santo, porque ele está dizendo aqui que os teus ouvidos ouvirão uma palavra. Que palavra é essa? Uma palavra que eu falo assim, filho, sai dessa vida. Não se rebela contra o Pai. Eu quero bem para você, eu quero melhor para você, eu quero ver você feliz. Porque isso que você está vivendo é pura ilusão, isso não vai te levar a nada, são momentos, passageiros. Eu te ofereço esse caminho aqui, ó, pega esse caminho, faz isso que você vai progredir, você vai ser uma bênção. Faz isso, andai nele. E quando você pegar esse caminho, você não olha nem para a esquerda nem para a direita, não se preocupa com o que você deixou para trás. Porque o que você deixou para trás não te levaria a lugar nenhum. Então Deus, ele fala dessa maneira com os seus filhos, né? Através do Espírito Santo, através da voz do Espírito Santo, porque Judá aqui, né? Esse povo aqui de Judá, o povo de Israel, o povo que Deus ama, estava em tremenda rebeldia. E Deus, ele vem como pai, chama os filhos de canto, usa a vida do profeta Isaías e fala assim, ó, eu vou levantar do trono, vou dar atenção para vocês, eu vou chamar cada um para conversar e vou te mostrar uma direção correta, uma direção saudável, uma direção que você vai progredir, que você vai crescer, né? Mesmo que você tenha tomado outro caminho, um caminho que não foi agradável aos meus olhos, né? Você fez coisas que não devia ter feito, você falou coisas que você não devia ter falado, você precisa de uma orientação. E eu quero te orientar e te mostrar um caminho. E anda nele. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda, não dá ouvidos. Porque vai ter pessoas nesse caminho que vai querer chamar você para a esquerda, que vai chamar você para a direita, porque eles querem tirar você desse caminho, e você não deve dar ouvido, você deve permanecer nesse caminho e seguir em frente, e nós, como os filhos, devemos procurar entender por que Deus está chamando a nossa atenção. Porque se Ele está corrigindo nós, se Ele está corrigindo cada um dos seus filhos, porque Ele quer algo bom em nossa vida. Conforme Hebreus capítulo 12, versículo 6, diz assim,
Hebreus capítulo 12, versículo 6 diz assim: porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer um que recebe por filho. Ele corrige, ele disciplina a cada um de nós. Agora ele fala assim para nós assim: se você suportar a correção, Deus nos trata como filho. Se nós aceitar a correção, Deus trata nós como filho. Porque que filho há quem o pai não corrige? Qual é o pai que cobre as transgressões dos filhos? Se o pai carnal sabe chamar a atenção de um filho quando o filho está envolvido em caminhos errados, ele vai lá e chama a atenção do filho porque ele quer ver o bem do filho. E será que o nosso Pai Celestial também não vai fazer o mesmo? Como diz aqui no versículo 9: além do que se nós tivermos pais segundo a carne para nos corrigir e nós os reverenciar, dar honra, e nós não vamos obedecer? Agora ele está falando assim: quanto mais nós vamos também obedecer, a sujeitar os comandos do nosso Pai Celestial, o nosso Pai dos Espíritos, para nós vivermos. Ele faz uma pergunta aqui: será que nós não vamos querer ouvir a Deus? Por que devemos ouvir a Deus? Qual é a disciplina de Deus nesse exato momento para os seus filhos? Porque aqueles que na verdade, os pais carnais, por um pouco de tempo corrigem e até parece bem, se você vai, obrigado pai, obrigado que o Senhor me chamou a atenção e eu estou errado, eu vou fazer aquilo que o Senhor está mandando, eu vou te obedecer. Está dizendo aqui agora: será que nós não vamos obedecer a Deus? Porque Deus vai mostrar o caminho que nos leva a participar da tua santidade. Ele vai nos separar para viver em santidade, para viver segundo os seus caminhos, segundo os seus preceitos. E Deus, Ele quer isso. Ele vai nos corrigir para nós ser direcionado para viver uma vida em santidade. Como que diz lá, que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Versículo 14. E sem a santificação ninguém verá o Senhor. Porque o Senhor, Ele é santo. Ele se separa das coisas mais. Ele não compartilha com as coisas mais. E assim também nós vamos começar a se separar das coisas mais. E Ele é maravilhoso. Porque Ele nos chama para conversar. Ele fala para nós: filho, anda por esse caminho. Faz o que é certo. Chega de fazer as coisas do seu modo, do seu jeito. Chega, abre os seus olhos, abre os seus ouvidos, porque você precisa ouvir, e precisa me ouvir. E Deus, Ele, quando fala aqui no profeta Isaías, com uma voz por detrás vai vir falar, e você vai falar: esse é o caminho, segue ele. É a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai chegar nos seus ouvidos e vai dizer os procedimentos corretos que você deve agir. Você vai ter que deixar uma vida que você está vivendo para trás.
Mas aí você pergunta assim, mas como que eu posso ouvir essa voz? Como que eu posso ouvir e obedecer essa correção de Deus sobre mim? É quando você começa a colocar uma fé em prática, uma fé sobrenatural, uma fé que sem a qual ninguém possa te conduzir. Se você não tiver essa fé sobrenatural, ela sim pode te guiar pelo caminho certo, né? E a fé, ela vem como? Como que eu vou adquirir essa fé? É quando você dá ouvidos à palavra de Deus. Quando você dá ouvidos à palavra do Pai. Como está lá escrito em Romanos 10, 17. Quero compartilhar com vocês. Romanos 10, 17 diz que de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Já devemos agradecer a Deus ainda que tenha essa fé sobrenatural na nossa vida. Aquela que vem, que entra, que rasga a nossa alma, o nosso coração. Bem no nosso íntimo, bem no nosso profundo. E ela faz-nos ser conduzido para esse caminho de Deus. Essa fé que eu ouvi pela palavra de Deus, ela faz nós começar a obedecer e fazer aquilo que é agradável. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E o ouvir pela palavra de Deus. Onde que o Espírito Santo ele vai começar a trabalhar dentro de nós, através dessa fé que nós vamos começar a absorver, né? Que os caminhos que nós estávamos sendo conduzidos eram os caminhos enganosos. E João 16, versículo 8, o que Deus fala lá, através da vida do Senhor Jesus. O próprio Deus na vida do Senhor Jesus falando que por que nós devemos ouvir a voz de Deus? Por que nós temos que obedecer à voz de Deus? Por que nós temos que dar atenção naquilo que Deus está falando nos nossos ouvidos, através do Espírito Santo? Aqui diz, aqui no versículo 8 de João, diz assim: e quando vier, vier quem? O Consolador, o Espírito Santo. Ele vai te convencer, ele vai convencer o mundo do pecado. Ele vai convencer o mundo da justiça. Ele vai convencer o mundo do seu juízo. O que é isso? Do pecado, porque não está dando ouvidos à voz de Deus. Aqui o Senhor Jesus Cristo, ele vem, ele está falando para aqueles que estão ali em sua volta, eu estou falando com vocês e vocês não estão dando ouvidos. Eu vou sair desse cenário, vou para o Pai e vou deixar o Espírito Santo com vocês, o Consolador, e ele vai te convencer vocês do pecado, ele vai convencer vocês da justiça e do juízo. Por quê? Porque do pecado vocês não estão crendo em mim. Vocês não estão dando a mínima pelo que eu estou falando. E da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais nessa terra, Agora vamos ver só o Senhor Jesus Cristo nos céus. E do juízo porque já o príncipe desse mundo está julgado. Já tem uma sentença para o inimigo. Aquele que tentou se desviar para um caminho errado. Ele já tem uma sentença. O Espírito Santo, ele quer
agir na nossa vida não no intelecto humano, não com sabedoria humana. Ele quer nos entrar dentro de nós no mais profundo. E todos quanto creram no Senhor, ouviram o Senhor, se tornaram filhos de Deus. Então aqui João 16:8 está dizendo que Deus vai colocar o Espírito Santo para te convencer, para nos convencer das coisas erradas que nós estamos fazendo. E essa ação do Espírito Santo ele vai fazer nos ser libertos. Libertar dos enganos, dessas paixões que o mundo oferece para nós. Ele vai tentar nos libertar, mas libertar com o quê? Através da palavra. Através da palavra de Deus. O Espírito Santo ele não vai falar outra coisa a não ser a palavra de Deus. Ele é usado exclusivamente para isso. A pessoa do Espírito Santo vai vir na sua vida falar sobre as coisas dos céus. Assim como o Senhor Jesus Cristo falou do reino dos céus sobre aqueles que estavam ali em Jerusalém. Sobre todo aquele povo de Israel. Ele só falou somente coisas do Pai. E o Espírito Santo vai falar aos seus ouvidos, ao meu ouvido, coisas do Pai. E Ele vai nos libertar dos erros. E a nossa vida então vai começar a ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E Ele vai nos caminhar junto, lado a lado, nesse mesmo caminho. Porque qual é o caminho que Ele vai nos levar? Qual é o caminho que Ele vai nos mostrar? Qual é o caminho que Ele precisa mostrar para você? Porque diz a palavra, a Santa Escritura, que o caminho é Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém pode chegar perto de Deus sem Ele. E ninguém pode vir até Ele sem um Pai o enviar. E como que o Pai vai enviar? Através da pessoa do Espírito Santo. Através daquela voz que você vai ouvir lá atrás, nos seus ouvidos. E vai falar: filho, sai dessa vida. Isso está te prejudicando. Eu vim para que você venha ter vida em abundância. E que você venha a crescer. Quando você colocar em prática esse caminho. Quando o Senhor Ele fala através da nossa vida, pela palavra, através da nossa vida, pelo Espírito Santo, que nos convence do pecado, que nos convence da justiça, do juízo, que nos convence que o que nós estamos fazendo não é aprauzível diante dos olhos de Deus, e que nós devemos agradecer a Deus por isso. Porque mesmo nós sendo filhos rebeldes, o desejo de Deus é que todos sejam salvos. O desejo de Deus é que todos cheguem à salvação.
versículo 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 e versículo 5, deixa bem claro para nós. Porque isso é bom, no versículo 3 está dizendo assim, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Qual é a verdade? O que você está ouvindo como verdade? Porque só há um mediador, só há um Deus, entre Deus e os homens. Não há outro mediador. Não há homem algum nessa terra que não seja o mediador certo. Não há nem anjos como mediador. Só um. Entre Deus e o homem. Não há outra voz que você vai ouvir, se não for a voz do Espírito Santo, que é enviada pelo Pai. E quando vier o Consolador, Ele vai te convencer, diz o Senhor Jesus Cristo. Então, porque há um só Deus, é um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Não existe outro. Então Deus está nos corrigindo, está nos colocando num caminho, um caminho que nos liberta, um caminho que nos traz a garantia da certeza. E esse caminho é somente a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Não tem outra forma, não tem outra maneira de buscar, de chegar perto de Deus, sem passar por Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador, Ele é aquele que interfere por nós, aquele que fala com o Pai através do nosso respeito. Só que Deus, Ele não obriga ninguém. Ele usa a pessoa do Espírito Santo para nos convencer, para nos... Deus, Ele nos corrige, Deus nos chama para ser disciplinado, Deus nos chama para conversar com Ele, e o Espírito Santo vem falar conosco, nós possamos ouvir pela palavra de Deus, ouvir pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então Ele vem falar de uma maneira assim, amigável, porque Jesus Cristo, Ele se torna um amigo na sua vida. Só que tanto o Espírito Santo como Deus, como Jesus Cristo, não obriga ninguém. O desejo dele é que todos sejam salvos, mas Ele não obriga ninguém. O desejo dele, a vontade dele, é que todos cheguem ao conhecimento dele. Mas Ele não obriga ninguém. Não é nem por força e nem por violência, como diz lá o profeta, o Zacarias. Quando fala em relação a Zorobabel. Ele fala assim, não é nem por força nem por violência, Zorobabel. O que está escrito lá no livro de Zacarias, capítulo 4, no seu verso 6. E respondeu-me, dizendo, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não vou catar ninguém à força. Eu não vou amarrar ninguém. Não vou obrigar ninguém. Nem por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Pelo
Meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Cabe a mim, cabe a você, cabe a todos nós obedecer a disciplina, a correção, agradecer a Deus pela misericórdia que Ele está nos dando, Ele está nos dando perdão, Ele está nos chamando para a mudança, Ele está nos chamando nós para uma direção melhor, para um caminho melhor, mas por amor, nem por força, nem por violência, por reconhecimento de nossa parte, saber que nós estamos fazendo aquilo que não é aos olhos de Deus bem visto. E mesmo que muitos não possam dar ouvidos, mas Deus vai continuar falando. Deus vai usar sempre um meio para poder falar com você. Não importa as condições que você esteja, não importa como você está. Talvez você ainda nem conhece direito esse caminho. Ouve a voz de Deus, ouve a voz do Espírito Santo. Dá atenção para tudo. Se for preciso, para tudo. É você e o Espírito Santo de Deus. Fala comigo, Senhor. O que o Senhor requer de mim? O Senhor requer que eu venha fazer. O que eu preciso fazer para mudar essa situação a qual eu estou vivendo. Deus, como nosso Pai Celestial, Ele nos convida. Ele nos conduz como filhos para o caminho certo. Para que nós, como os filhos, não se perca. Para que nós, como filhos, não venha a sofrer. Falando com os pais carnais, quantos filhos estão perdidos porque não ouviram o que o pai corrigiu, o que o pai disciplinou. Quantos pais choram pelos seus filhos nesse momento. E será que essa casa, essa família é feliz por completo? Será que Deus, quando Ele olha lá dos céus e vê o sofrimento de um povo, vê o sofrimento na nossa vida, e Ele vai e envia o Espírito Santo para cada um de nós e convence nós, fala assim, faz isso, faz aquilo, deixa isso, deixa aquilo, entra nesse caminho. É um caminho que vai te levar para a santidade, é um caminho que vai te separar. Separar de tudo. Mas eu vou te mostrar o caminho. Agora, basta você me ouvir. E Deus, Ele, ao enviar o Espírito Santo sobre nós, qual é o caminho que Ele quer nos mostrar? Um caminho de paz, um caminho de prosperidade, prosperidade, um caminho de vida e vida em abundância, uma vida alegre, uma paz dada por Deus, um coração alegre. Um coração alegre formoseia o rosto, um coração que faz com que nós venhamos a nos fortalecer dia a dia. Que o Espírito Santo, ele entra dentro da nossa alma e nos faz a ter vida. Como diz o salmista, porque está batido a minha alma,
ao ponto de até os ossos dele se sentir fracos. A fraqueza dele, né, no seu corpo era porque a alma dele estava abatida. E ele fala: espera em Deus, confia em Deus. E é o que nós devemos fazer. E ele vai nos conduzir quando nós colocamos em prática a voz do Espírito Santo, quando nós colocamos em prática a correção de Deus, quando nós colocamos em prática que o caminho é o Senhor Jesus Cristo e que não há nenhum mediador nessa face desta terra, né, entre Deus e o homem, não existe outro tipo de mediadores. Somente Deus, somente o Senhor Jesus Cristo é enviado como mediador. Quer falar algo? Chama Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, para conversar contigo. Quer chorar? Chora ali com o Espírito Santo, porque Ele vai te convencer. Ele vai te enxugar as tuas lágrimas. Quer se alegrar? Se alegra na presença de Deus. Como Davi um dia, né, ao trazer a arca, né, para dentro de Jerusalém, ele estava se alegrando. Alegrei como me disseram, vamos à casa do Senhor. E tudo isso vai ser um dia, meus amados, onde que todos vão estar ali, aqueles que ouviram a voz de Deus, como filhos, não como rebeldes, não como bastardos, mas como agora os filhos de Deus. E vão estar ali, presente com o próprio Deus, presente com o próprio Espírito Santo, presente com o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador de nossa alma. Porque quando nós vamos começar a andar com Deus, nós começamos a receber algo divino. Por que nós vamos receber esse algo divino? Qual é a promessa maior que nós temos nessa face dessa terra? Como seres humanos, como seres viventes, nós vamos usufruir do bom e do melhor aqui dessa terra. Mas só que nos céus nós vamos, como diz aqui em João capítulo 3, versículo 16, um versículo muito conhecido, que a maioria se prega, mas quem crerão na palavra do Senhor? Como diz o profeta Isaías, como diz também o apóstolo Paulo, ali fala, quem crerão na palavra do Senhor? Mas eu pergunto para vocês também, e como crerão se não há quem pregue? Mas pregar o quê? Pregar que Deus é na nossa vida. Pregar que Deus fala através de nós, pelo intermédio do Espírito Santo. Seja certo, seja errado, Deus está falando com nós para nos direcionar para um caminho. E qual é esse caminho? Esse caminho é o Senhor Jesus Cristo. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, diz o Senhor dos Exércitos, diz o Senhor Jesus, diz o Espírito Santo. A Zorobabel, ele falou ali, né, nem por força nem por violência, eu não vou obrigar ninguém, mas vai ser anunciado o caminho. Versículo 16 de João diz assim: porque Deus amou o mundo, isso é fato, é porque Ele quer que todos sejam salvos. Ele vem convencer o mundo do pecado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereçam, não sofram. Não sofram só nessa terra, também como uma vida
após morte. Uma morte eterna, onde que os bichos não vão consumir o seu corpo, onde que o sofrimento vai ser constante, diário. Então ele vem te oferecer a vida eterna. Ele vem te oferecer, o prazer de estar ali com Deus, o prazer de estar ali com o Espírito Santo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. A nossa maior disciplina, então, é chegar diante do Pai. O Pai vai nos mostrar o caminho. Deus vai nos mostrar o caminho e falar: filho, está aqui, ó. Está aqui, ó. O Senhor Jesus Cristo na sua vida. Segue Ele. Segue Ele. E você vai não só viver bem nessa terra, mas também vai estar do meu lado. Porque você deu ouvido à voz do Espírito Santo. Você deu ouvido naquilo que eu recomendei Ele falar para você. E bem-aventurado aqueles que nele crê. E vocês creram. E é isso que eu quero deixar para vocês, povo de Deus. Quero deixar para você também, aquele que ainda não conhece a palavra de Deus. Dê atenção na voz que está te chamando. Pare. Ouve. Porque Ele está te conduzindo para o melhor caminho. Ele vai te conduzir para o melhor caminho. Ele vai te mostrar o melhor caminho. E esse caminho se chama Nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. O único mediador entre Deus e o homem. O único caminho entre Deus e o homem é Jesus. Não é nem para a esquerda, nem para a direita. Segue em frente. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha te dar a bênção, sobre medida. Que o Senhor venha resplandecer sobre você, a tua luz, a tua graça, a tua maravilha. Que o Senhor venha te dar a paz. Que o Senhor venha te guardar. Que o Senhor venha te levantar o teu rosto sobre ti e te dê a paz. É o que eu desejo a todos vocês. Em nome de Cristo. Amém.